Olá, o brasileiro consome em média quase um terço a mais de água potável do que precisa. Nesta edição, o Dia Mundial da Água é assunto no Jornal da Unifra, que mostra alternativas para preservar o recurso hídrico ainda abundante, mas que pode terminar se políticas públicas e o uso consciente permanecerem afastados do nosso cotidiano. Veja também. Universitários da Alemanha ensinam e aprendem com estudantes da Unifra na International Week. Exposição que mostra o desenvolvimento do aluno de arquitetura e urbanismo recebe a visita do público na Sala Angelita Stefani até a próxima sexta-feira. Nesta quinta-feira, 22 de março, é o Dia Mundial da Água. A celebração foi instituída pela Organização das Nações Unidas, a ONU, há 25 anos. De lá para cá, ainda é pouco o que se faz para preservar este recurso natural. Um levantamento da ONU aponta que 3 a cada 10 pessoas no mundo sofrem por não ter água potável à disposição. Aqui no Brasil, por exemplo, quase 40% da água tratada é jogada fora pela população, conforme o Ministério das Cidades. O professor Afrânio Riggs, do curso de Engenharia Ambiental e Sanitária do Centro Universitário Franciscano, está conosco no Jornal da Unifra para falar sobre esse tema de enorme relevância, mas permanentemente ignorado por grande parte dos habitantes e dos gestores públicos. Professor, seja muito bem-vindo ao Jornal da Unifra. Satisfação é nossa em tê-lo aqui novamente aqui no estúdio da TV Unifra. Começo lhe perguntando, professor, nós temos situações, e claro que vez que outra vivemos situações de estiagem, né? De fato, essa história de que a água doce do planeta vai um dia acabar, é verdade ou é mentira? Olha, a água no mundo não vai terminar, ela sempre existirá, porque não tem maneiras das nuvens escaparem da Terra e também de vir nuvens de outros planetas para a Terra. Porque acima da atmosfera nós temos muito frio, então o vapor se condensa e chove. Então ela pode mudar a forma, pode ter mais na forma de vapor, na forma de gelo ou de neve, mas o total vai ser sempre o mesmo na superfície da Terra. Sim, e aí a gente tem, por exemplo, o Rio Grande do Sul, que não é à toa que já tem esse nome, Rio Grande do Sul, né? Por conta da grande precipitação que ocorre aqui no sul da América do Sul, mais especificamente também no sul do Brasil. O que ocorre aqui? Nós temos abundância de água, né, professor? Mas uma água essa que chega pela chuva, mas que acaba indo embora e que as pessoas não aproveitam. É mais ou menos isso. O senhor, inclusive, é uma das grandes referências nesse assunto de recursos hídricos. O senhor já observou isso em seus estudos? Sim. Veja bem, nós fizemos um estudo de 100 anos de precipitação no Rio Grande do Sul e a precipitação média é 1.721 milímetros no Rio Grande do Sul. Vamos aproveitar e vou mostrar isso no mapa, professor. Nós temos mapas. Pois não. Olha, vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Rapidamente, nós temos aqui um consumo médio de cada pessoa, professor. Isso. 120 litros por aqui pessoa. Aqui 120 litros quem mora na fazenda. Sim, em casa 150. Em casa 150, nos apartamentos 200, nos hospitais 250, e nos quartéis 150 e por animal mais ou menos 100 litros por animal. Sim, nós temos uma próxima tela aqui agora, já que mostra essa questão do desmatamento, que tem uma relação direta, né, com essa questão. Em 1940 nós tínhamos aí 40% de cobertura vegetal no Rio Grande do Sul. Sim. Em 1980 nós baixamos para 5,62%. E olha que nós estamos falando há quase 40 anos isso, né, professor? Exatamente. Faz bastante tempo já. Com certeza esse quadro se modificou. E agora já tem 17% a mais com florestas cultivadas aqui. Sim. Nós chegamos a 17%. Olha que Mas bom. mesmo assim, esse desmatamento diminuiu o fluxo de água do subsolo. Ou seja, quando chove, no mato, a infiltração é muito alta, 320 milímetros por hora. Sim. E quando você tem agricultura, que foi o que aconteceu aqui, desmatou e fez agricultura, mesmo com plantio direto, a infiltração tem menos de 10 milímetros por hora. Perfeito. Nós temos outros dados aqui, outras imagens para mostrar. E aqui nós chegamos no mapa do índice pluviométrico. 1.721 é a média ano para o Rio Grande do Sul. Do Rio Grande do Sul, exatamente. Quer dizer, em 100 anos de análise, ela tem variado, sempre tem um ano com mais chuva, outro com menos chuva. E essa variação é de quanto, professor? Mas varia bastante, né? Às vezes tem períodos como agora que nós temos bastante deficiência hídrica em função da escassez de precipitações. Sim. Mas acontece que poderia ser minimizado esses impactos se a água tivesse sido armazenada. Mas para armazenar água tem um detalhe, você não pode armazenar em qualquer época. Você tem que armazenar em outono e inverno. São os dois momentos de você armazenar água. Por quê?
Porque no verão, na primavera e verão, o volume da água que cai e o volume da água que evapotranspira são equivalentes, então não sobra água. Sim. Então nós temos que períodos de armazenamento é agora que começa, né? Então isso que é importante para o pessoal se dar conta. É bem importante. Nós temos uma próxima imagem aqui também, professor, que revela que essa questão de nós não aproveitarmos a água de forma correta, de nós não armazenarmos a água de forma correta, impacta diretamente no PIB do Rio Grande do Sul. É isso, professor? Exatamente. Você pode ver aqui que as deficiências hídricas que nós tivemos aqui esse ano de 2004, 2005, teve um impacto no PIB aqui na ordem de 3, pouco, né? Aqui Sim. Em 2008, 2009 chegou a 5,1 e lá em 2012 de novo. Então você nota assim, ó, que cada vez que tem um déficit hídrico, a agricultura tem um impacto direto na produtividade. Sim. Quando o senhor se refere a déficit hídrico, que período sem chuva? Semanas, professor? Quantas semanas? Quantos dias? Por exemplo, assim, ó, a água ideal é aquela que fica dentro do solo, armazenada Perfeito. Dentro do solo. Bom, quando não infiltra, ou seja, nossos solos têm uma redução na taxa de infiltração, ela não entra no solo. Se ela não entra, ela não sobe por capilaridade. Aí as plantas não conseguem captar essa água. Sim. Porque não tem. Por exemplo, os poços, que eram os poços chamados cacimba, tu tinha um poço com 10 metros, tinha água. Agora os poços cacimba estão secos, não tem mais água, só no artesiano. Ou seja, um poço de 280, 100 metros, até 300 metros, dependendo de algum local, para atingir o aquífero lá embaixo. Sim. Aí torna-se muito oneroso tu bombear água, para fazer agricultura não dá, né? Por exemplo, nos Estados Unidos, 200 metros é o limite para se tirar água economicamente viável, né? Sim. Passou de 200 não se faz mais. Então lá se faz armazenamento de água no solo de um ano para outro. Mas como que tu armazena água no solo? Armazena. Dentro do solo tu pode armazenar água de um ano para outro. Só que nós no Brasil não estamos acostumados a utilizar essa técnica. E muitas vezes nem preparados. E nem também, preparados, né, exatamente. Então nós temos aí um período de estiagem e todo mundo chora porque faltou água. Mas choveu. O ano anterior deve ter chovido mais do que esse ano. Então, que dê água daquele ano, foi embora. Sim. A água que não é armazenada no solo, ela escoa pelos rios e vai para o mar. E Sim. É perdida, água perdida. Daqui a pouquinho nós já vamos mostrar um vídeo aqui também para o pessoal de casa acompanhar essa questão do banho, da torneira. Rapidamente algumas estatísticas, professor. A gente tem assim que a Corsan aqui de Santa Maria por dia, ela chega a conseguir tratar 70 milhões de litros de água, é isso, né? Isso aí. Mas desses 70 milhões, 26 milhões vão embora, simplesmente sem nenhuma utilidade. Não porque não possam ter utilidade, mas porque nós mesmos não temos o cuidado de aproveitar essa água. É isso mesmo, exatamente. Que custo isso tem, professor? Só para a gente ter uma ideia, assim, seja ele ambiental ou até financeiro. Bom, 1 metro cúbico de água para você dessalinizar sai em torno de $2. O que fica bastante caro, né? Quer Sim, dizer, para você... aproximadamente R$7 hoje, vamos colocar assim. Mais ou menos, né? Mas isso aumenta dependendo do local que você está, né? Sim. Então, para você fazer agricultura com água do mar, é praticamente inviável, né? Muito caro esse tipo de custo, né? Sim. Então, teria que armazenar dentro do solo e armazenar água da chuva. É muito mais barato, é mais econômico, é mais fácil de fazer o trabalho, né? E mais econômico, obviamente. Também. Vamos dar uma olhadinha rapidamente, professor, no vídeo que a gente tem aqui, ó. E aqui aparecem algumas situações. A gente sabe que, por exemplo, quem toma banho de 15 minutos pode consumir até 120 litros de água. Mas, se a gente reduzir esse banho, a gente já vai ver aqui para 5 minutos, cai para 40 litros a cada banho, ou seja, uma economia muito grande aí, né, que a gente pode fazer de água. Outra situação, professor, essa história de deixar a torneira pingando ou aberta enquanto a gente escova os dentes, olha só que em 5 minutos a gente pode gastar cerca de 15 litros de água, é muita coisa. Se a gente fechar essa torneira, a gente pode economizar até 14 litros ao longo de um dia. Isso só uma pessoa, gente, só uma pessoa. Próxima estatística que a gente tem aqui, ó, um vaso sanitário, né? Ele pode acabar consumindo muita água nesse processo de dar descarga, né, professor? E aí a gente tem aqui, ó, uma estatística que já mostra que é preciso ter cuidado, porque nós gastamos cerca de 20 litros de água por dia, só com a descarga. Mas isso pode reduzir bastante, né? Para 6 litros se a gente obtiver um cuidado maior, né, nisso tudo. E aí aqui vem uma situação, a ONU, ela coloca que 110 litros por dia seriam necessários para que cada pessoa consumisse entre beber, ter a higiene pessoal e tudo mais. De fato, professor, será que dá para uma pessoa por dia consumir só 110 litros de água? Dá mesmo? Dá para conseguir. Mas tem que fazer uma economia muito grande Tem que fazer ou não? economia, tem que economizar, tem que economizar.
Mas normalmente em torno de 200, nós temos no Brasil aqui 200 litros, né? Algumas cidades 300 litros, dependendo, né, do sistema de uso, né? Sim. Mas é mais ou menos o que se consome. Né? Para encerrar sua participação aqui no Jornal da Unifra, nesta edição, rapidamente, duas soluções rápidas que os gestores públicos precisam para ontem já, professor, colocar em prática para que a gente possa não desperdiçar tanta água. Bom, primeira recomendação, não deixe a água escoar na superfície do solo. Sim. Segunda delas? Fazer infiltrar onde ela cai. Por exemplo, não precisamos nem fazer reservatórios, é fazer ela entrar dentro do solo, porque toda a água que infiltra, ela vai voltar depois, em forma de vertentes, em forma de vapor, né, por capilaridade que chega à superfície, e as raízes podem aproveitar. Então, não deixar a água escoar, porque o que ela escoou, ela vai para o rio, do rio vai embora. Perfeito. E é perfeito. E é perdido, nessa água é perdido. Perfeito. Professor Afrânio Higgs, do curso de Engenharia Ambiental e Sanitária do Centro Universitário Franciscano, muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal da Unifra. Eu que agradeço a oportunidade de trazer algumas informações para vocês. Legal, até a próxima oportunidade. A seguir, o Jornal da Unifra mostra os estudantes alemães que ensinam e também aprendem com acadêmicos do Centro Universitário Franciscano. É o International Week, evento que ocorre até sexta-feira em Santa Maria. Evento que valoriza o estudo em vários idiomas, o International Week do Centro Universitário Franciscano promove a troca de experiências entre estudantes, residentes e professores da Unifra, com acadêmicos do Chile, Portugal, México e também da Alemanha. No terceiro dia, os encontros abordaram experiências de professores e alunos da Unifra que viveram na Alemanha. Um professor da filosofia, uma da enfermagem e ainda um representante da engenharia química e do curso de biomedicina. O que essas três áreas do conhecimento têm em comum? Todos tiveram a mesma experiência, a vivência internacional na Alemanha. Isso engrandece quem nós somos, engrandece depois a comunidade na qual nós estamos inseridos em termos de possibilidades, né? Há uma ampliação aí de possibilidades. Mas o objetivo geral desse painel foi fazer um relato, né? Um relato das experiências para provocar novos estudantes a também terem os seus estágios de intercâmbio no exterior. Em 2015, quando estava cursando a enfermagem na Unifra, Amanda passou 15 dias em 3 cidades da Alemanha. Por lá, ela e outras 14 estudantes do Centro Universitário Franciscano participaram de palestras e seminários. É um crescimento muito grande, tanto na parte da pesquisa quanto na parte assistencial enquanto enfermeira. A gente aprende, a gente vê outras realidades, outras culturas, aprende a língua, a fluência na língua lá também. Então eu recomendo para todos os alunos. A experiência de quem vai para lá é a mesma de quem veio da Europa. Henning cursa enfermagem na Universidade de Osnabrück e está na Unifra pela primeira vez para participar do International Week. I think it's a very good experience. It's very good to hear from other students about their experience. Acho que é uma experiência muito boa. É muito bom ouvir de outros estudantes sobre experiências em outros países. Também é bom ouvir como a Alemanha é vista pelos outros países e por outras pessoas. Além da presença dos alemães, também participam do evento internacional estudantes de Portugal, Chile e do México, além de professores da Holanda, Bélgica e Itália. São 450 inscritos que acompanham os talk shows, rodas de conversa, teatro e gincana, todos sobre o mesmo tema, mobilidade acadêmica internacional. A Assessoria de Relações Acadêmicas Interinstitucionais é uma das organizadoras do International Week. Durante as programações, a ARAI também repassa aos participantes informações sobre as seleções de bolsas de intercâmbio. Nós temos 39 vagas sendo oferecidas através dessas parcerias que o Centro Universitário Franciscano tem com universidades
em cerca de 7 ou 8 países, né? Então nós temos as parcerias e o edital vai até o dia 3 de abril. Então o pessoal, os alunos podem se candidatar, fazer a sua candidatura diretamente lá no 7º andar do prédio da reitoria, que é o escritório de internacionalização. E a partir dessa inscrição nós faremos a análise dos currículos para selecionar esses 39 alunos que poderão usufruir um semestre ou um ano de estudos nas universidades parceiras, tanto na Europa, na América do Norte e América Latina. O primeiro International Week do Centro Universitário Franciscano segue até a próxima sexta-feira. Uma palestra realizada pelo Núcleo de Apoio Contábil e Fiscal do Centro Universitário Franciscano, UNAF, falou sobre a importância das deduções na declaração do imposto de renda. Atualmente, apenas R$ 700 mil do imposto ficam para entidades assistenciais do município, mas esse valor poderia chegar a R$ 16 milhões se houvesse mais esclarecimento à população. Você já fez a sua declaração do imposto de renda de 2018? Não, no momento não ainda. Ainda não. Vou fazer hoje. Costuma deixar para a última hora? Sim. Vou deixar para a última hora porque eu não tenho tempo. Eu não sei, está nos últimos dias, né? Até o dia 30 de abril. Ah, não, então tá bom. Estou dentro do prazo, então. E mais uma questão. Você sabia também que pode doar parte do imposto de renda para entidades beneficentes? Não, não sabia. Atualmente não estava sabendo. Existe sim e são duas as formas de fazer essa dedução. No momento não me lembro. Mas parece que a maioria, infelizmente, não tem o conhecimento de como fazer essa doação. Uma das possibilidades para pessoas físicas é a contribuição mensal. Pode-se doar até 6% do imposto devido. A dedução deveria ter sido efetuada ao longo do ano de 2017. Para declarar essas doações e abater do imposto devido agora em 2018. A outra é no momento da entrega da declaração anual. Nesse caso, o percentual máximo a ser doado é de 3%. Só pode fazer essa dedução quem faz a declaração no modelo completo. Se você faz a sua declaração no simplificado, você não tem como deduzir. As dúvidas foram esclarecidas em uma palestra. O receio em ter de pagar do próprio bolso o valor da doação ainda é o mais comum entre os declarantes. Isso é automático na própria declaração, né? Você está preenchendo a sua declaração e você, vamos supor, tem ali R$1.000 de imposto a pagar, certo? E aí você faz a opção por destinar 3% desse valor para o fundo. Então vai gerar 2 boletos, 2 guias. Uma de R$30, que é 3%, que é o limite máximo para quem doa agora, e vai a diferença ali, 970, outra guia que vai para a Receita Federal. Então não aumenta o valor do imposto, ele só destina parte do imposto a pagar para o fundo. Tem vantagens também para o contribuinte com o imposto a restituir. O valor que voltará poderá ser ainda maior. Em Santa Maria, o potencial de deduções poderia chegar a 16 milhões de reais. Mas, infelizmente, em 2017, o valor arrecadado foi de apenas 700 mil reais. Para a coordenadora do Programa de Educação Fiscal do município, falta informação. O que a gente precisa, assim, que essa cultura seja criada. Você saber assim, você não vai pagar nada mais por isso. É uma parte do imposto que você estaria pagando, que você pode acompanhar, verificar onde é que ele vai ser aplicado aqui na nossa cidade. Então a gente faz um chamamento, venha conhecer o trabalho que é realizado por essas entidades, conheça os projetos, você vai verificar que aquele imposto, aquela parte do seu imposto que é mínima, né, são só 3%, eles vão fazer a diferença para essas crianças que são o futuro da nossa cidade. Quer mais um motivo para doar? Juntas, as 14 entidades assistenciais de Santa Maria que têm projetos atendem a mais de 1.400 crianças. Mas sem a sua doação, fica bem mais difícil de manter os projetos em funcionamento. Fazer outras campanhas, pedir de porta em porta, fazer coleta dos carros que passam na rua, fechar as portas, como a gente já tem várias que já fecharam, bater na prefeitura para pedir outros tipos de auxílio. É difícil, é muito difícil, as instituições têm muita dificuldade de se manter. Eu acho que o principal realmente é começar pela conscientização.
Então nós temos que mostrar para as pessoas que essa dedução é legal, que ela é possível e vai fazer bem a muita gente, né? E é isso que a gente está tentando mostrar aqui hoje para os nossos alunos. A palestra Deduções do Imposto de Renda foi promovida pelo Núcleo de Apoio Contábil e Fiscal do Centro Universitário Franciscano, o NAF, e contou com o apoio do curso de Ciências Contábeis, do Programa de Educação Fiscal do município e o CONDICA, o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. A seguir, os últimos dias para visitar a Sala Angelite Stefani e a exposição que mostra o desenvolvimento do aluno de Arquitetura e Urbanismo, antes a previsão do tempo para os próximos dias. Os candidatos selecionados para os cursos de especialização oferecidos pelo Centro Universitário Franciscano têm até a próxima sexta-feira, dia 23 de março, para realizar a matrícula. A lista foi divulgada pela Pró-Reitoria de Pós-Graduação, Pesquisa e Extensão da Unifra. Já nesta quinta-feira, é possível se matricular na Divisão de Registro e Controle Acadêmico, a DERCA. Ela fica na central de atendimento, ao lado da biblioteca, no conjunto 1 da Unifra. O horário de funcionamento é das 8 às 11h30 da manhã e da 1 da tarde às 7 da noite. O público tem até a próxima sexta-feira para visitar a exposição que mostra o desenvolvimento do aluno de Arquitetura e Urbanismo na faculdade. A entrada na Sala Angelite Stefani é de graça. A exposição Evolução do Estudante de Arquitetura e Urbanismo é organizada pelo Diretório Acadêmico do curso. A intervenção artística reúne mais de 40 trabalhos dos mais variados tamanhos e tipos. Os objetos retratam de que maneira o aprendizado transforma o estudante em um profissional qualificado da área e faz o público viajar pelos 10 semestres do curso de Arquitetura e Urbanismo do Centro Universitário Franciscano. A exposição Evolução do Estudante de Arquitetura e Urbanismo permanece na Sala Angelite Stefani até a próxima sexta-feira, dia 23 de março. A entrada é de graça e deve ser feita pela Rua Silva Jardim, no conjunto 3 da Unifra. O público pode visitá-la das 9 da manhã ao meio-dia e das 2 da tarde às 6 da noite. Essa edição do Jornal da Unifra fica por aqui. Você também pode conferir a nossa programação no nosso canal do YouTube, o Unifra Online. Um grande abraço a todos e até mais.